Em sua oração pessoal, você já pediu ao Senhor para que você veja o que você é, aquilo que são os seus pecados e o que você deve mudar? Vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de oração na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, agradeço mais uma vez a vocês que têm levado, compartilhado, colocado o seu like, levado essa palavra cada dia mais adiante. Lembro também que tem conteúdos no canal que vocês podem aproveitar de cada um dos nossos irmãos, também nos canais particulares. Na aba do próprio canal da Aliança de Misericórdia tem uma aba chamada Canais. Você entra lá e você vai ver vários desses irmãos que têm um conteúdo que pode te ajudar. Vai navegando, vai realmente aproveitando para que você possa encontrar aquele conteúdo que mais vai te ajudar aí nessa caminhada espiritual. Quero pegar com vocês a palavra que está em Lucas, capítulo 6, do versículo 39 ao 42. Diz assim: Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. É uma exortação aqui do Senhor para mim, para você, porque precisamos ver primeiro as coisas em nós, para depois ver as coisas nos outros. Isso faz muita diferença quando você vai corrigir, quando você vai formar outra pessoa, porque você está cheio também daquela experiência de passar por essas debilidades. Então, tem a tua experiência que te faz, de certo modo, entender também a dificuldade que aquele outro tem de mudança. E se nós não percebemos isso, fica sempre aquele jogo que o outro precisa mudar, mas nós mesmos não fazemos nenhum esforço de mudança. E aí acontecem as separações com casais, começam as intrigas dentro de uma comunidade, porque aquele lá da comunidade precisa mudar. Mas nós não olhamos aquilo que nós precisamos mudar e começa realmente a circular aquele ambiente terrível que nós não queremos ficar lá, né? Naquela comunidade, naquela família, naquele lugar de trabalho e assim por diante. Percebemos tudo isso, percebemos o quanto precisamos mudar. Certa vez ouvi uma história de um santo que tinha pedido a Deus que pudesse mostrar para ele tudo aquilo que eram os pecados. E ele teve uma experiência tão dura, tão difícil, que ele falou assim: Senhor, para, não mostra mais, porque está doendo muito. Porque ele percebeu o quanto ele foi faltoso. Falamos de um santo, tá bom? Não estamos falando da pessoa igual eu ou outra pessoa que tem muitas mais debilidades. Por quê? Porque esse santo percebeu aquilo que Deus havia lhe mostrado o quanto faltava. Aí eu, empolgado, falei assim: vou fazer também essa mesma experiência, vou pedir a Deus para que pudesse me mostrar aquilo que são as minhas faltas. E Deus, ele começou a fazer o seguinte: estava na oração e ele começou a olhar, mostrar uma coisa muito simples. Lógico, tinha muitas coisas piores para me mostrar, mas ele começou com uma coisa mais simples, porque ele me dava naquele momento a graça de sentir. E a gente é terrível, porque muitas vezes nossa vida espiritual, a nossa vida de escolha vai muito pelos sentimentos. E nós precisamos crescer nessa dimensão, porque precisamos ir além dos sentidos. Mas Deus, sabendo a pequenez do seu filho,
agiu com ele com os sentimentos, porque sabe que esta linguagem é a linguagem que ele entendia, principalmente naquele momento. E aí, ele me mostrava um amigo que tinha se aproximado, eu tinha percebido que ele não estava muito bem e me tinha vindo uma intuição de se aproximar dele, de não dizer nada, falar assim, ó, irmão, dá um abraço aqui. Me veio essa intuição, só que eu não quis fazer, porque era uma coisa meio estranha para mim, né? Como sempre eu falo para vocês, sou meio tímido de fazer uma coisa assim, puxar uma pessoa, me dá um abraço. Então, eu deixei, não quis fazer. O que aconteceu naquele momento? O Senhor começou a me mostrar que aquele abraço, o bem que teria feito, e depois Ele me mostrou o mal que fez ao não ter dado, porque o estresse, a impaciência daquela pessoa teria sido sanada por aquele momento. Mas aí essa pessoa, ela chegou e Deus mostrava que ela conversou com uma outra pessoa e foi grosseiro com aquela outra pessoa. E aquela pessoa da qual essa pessoa foi grosseiro, também agiu mal e começou a ficar impaciente e levou a impaciência para outra pessoa. E a coisa começou a desencadear um processo que poderia não ter acontecido por um simples gesto meu. Só que naquele momento, além de ter essa consciência intelectual, vamos dizer assim, Deus me dava o sentimento daquela pessoa e o sentimento dos outros que passaram por aquilo porque eu não respondi ao chamado de Deus, aquilo que era a intuição que Deus tinha me dado. E aí vinha a dor que se juntava. Eu falava, meu Deus, isso é uma coisa que talvez eu fiz várias vezes, inúmeras vezes, mas eu nunca percebi que pudesse acontecer uma coisa assim. Até se me contasse, achava que era um pouco exagerado. Mas aí você vai percebendo. Muitas vezes nós não vemos a consequência do pecado que nós praticamos, pecados veniais, pecados graves, mas eu te digo a maioria de vocês que praticam pecados veniais, a mim, esses pecados veniais têm consequências e vão sendo realmente como que produzindo esses frutos negativos. E aí começa esta caminhada, pedir a Deus para olhar para si. Existe um caminho, né, com Doroteu de Gaza, um grande homem, desses grandes mestres espirituais, da qual também o Papa Francisco fez, e você pode encontrar aí na internet comentários. Ele deu fez um artigo, um retiro, vamos dizer assim, para o clero, e ali ele fala um pouquinho sobre isso. Pega esse artigo, lê um pouquinho, porque à medida que nós acusamos a si mesmo, esse é o título do texto, acusação de si mesmo, à medida que nós acusamos mais a nós mesmos, nós deixamos de ficar acusando o outro. Porque esse não é o nosso papel. Nosso papel é gerar um amor. E para amar, nós precisamos, muitas vezes, sem falar, comunicar. Mas aquele que se acusa primeiro, ele fala e ele comunica de uma forma muito diferente. Uma forma que mais aproxima do que afasta. Que mais se coloca ao lado e embaixo do outro do que acima do outro. São dimensões que vão sendo cultivadas dentro do coração. Você tem acusado a si mesmo? Você tem percebido isso? Por último, fecho com aquela experiência do Talitha Kum que nós confessamos nas praças. Eu sempre no começo pensava, as pessoas que não confessam, a gente pega muitas pessoas que não confessam há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos sem confessar, e a primeira coisa que eu sempre pensava era, meu Deus, vou passar a tarde toda confessando essa pessoa. Mas não é isso que acontece. Quanto menos se pertence, quanto menos se tem espiritualidade, menos se vê. Era muito comum essas pessoas com 25 anos não conseguirem fazer a acusação de um só pecado. Era muito comum dizerem, padre,
eu não sei o que falar, porque eu sou uma boa pessoa, eu pratico bem, eu não falo mal contra ninguém, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não fiz nada disso, Padre. Nem sei por onde o que confessar, entende? Não consegue ver. É óbvio, provavelmente você não matou, não roubou, mas se você for a fundo, você vai perceber que você matou, roubou, de muitas outras formas, né? E ali é essa sutileza, porque depois nós queremos guiar as outras pessoas, queremos nos tornar referência dos outros, mas estamos cegos. E um cego conduzindo o outro cego não vai levar a lugar nenhum. Às vezes só vai trazer aquela pessoa para o seu lado e vai virar mais uma questão de apego afetivo do que realmente de direção a Jesus. Tá bom? Deus vos abençoe. Pensa bem e se você desejar, faça a experiência. Você vai ver. É Ele quem vai te mostrar. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.